Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a obra Campo Geral, do escritor Guimarães Rosa. Para essa finalidade, eu vou apresentar minha tela para vocês. Eu vou dividir essa aula em basicamente 2 vídeos, sendo que o primeiro deles é uma introdução ao escritor Guimarães Rosa. Vocês vão ver que essa introdução ela vai ser necessária para o entendimento dessa novela, né, que está sendo cobrada no vestibular da USP. E posteriormente, em um segundo vídeo, eu vou entrar, né, nesse texto, que é o Campo Geral, e que vai ser objeto das questões de vocês, tá certo? Bom, para quem me conhece sabe que o Guimarães Rosa é um escritor de quem eu gosto muito, né? Então aqui uma frase para vocês, que está presente no livro Grande Sertão Veredas, que talvez seja uma das obras mais conhecidas desse autor, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor, em literatura em língua portuguesa, ok? Então, essa é a nossa agenda. Eu vou tratar nesse primeiro vídeo sobre aspectos gerais, né, da produção literária do Rosa. Em seguida, eu vou fazer um resumo do que se passa em Campo Geral e a gente vai analisar essa obra em conjunto, tá? Lembrando que Campo Geral é uma novela que está dentro do livro Corpo de Baile, né, que reúne outras novelas, tá certo? Bom, então a gente precisa começar falando a respeito da escola literária a qual o Guimarães Rosa pertenceu. Trata-se da terceira geração modernista, que tem início em 45, motivo pelo qual ela é chamada de geração 45. Eu estou falando aqui do contexto do pós-guerra, né? Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. E esse contexto histórico, ele leva a uma verdadeira decepção em relação ao ser humano. E, portanto, os temas sociais, né, que eram tão explorados pelos autores da segunda geração modernista, eles vão ser deixados um pouquinho de lado. Óbvio que eles ainda existem, né, eles ainda podem ser observados em alguns escritos, no entanto, eles não são mais o foco, porque o foco passa a ser questões existenciais, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, certo? Então é sobre isso que esses escritores falam. Estou falando aqui de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, de João Cabral de Melo Neto. E, portanto, trata-se de uma literatura muito mais universal, né? Então, a Clarice, por exemplo, ela foi publicada nos Estados Unidos e a crítica de lá adorou a Lispector, né? Isso porque ela não fala sobre o carioca, ela não fala sobre o brasileiro, ela fala sobre o ser humano. É por isso que é uma literatura universal. Ela não tem endereço, ela não tem data de validade, tá certo? Seria a mesma coisa, né, com Guimarães Rosa, se as pessoas entendessem ele, né? Porque a gente vai ver que ele tem todo um trabalho com a linguagem. Ele criou uma língua rosiana, certo? Então, assim, é difícil de traduzir o Guimarães Rosa, ele inventa palavras. Vamos lembrar aqui dos neologismos, certo? Bom, então essa é a terceira geração do modernismo, da qual o Rosa fez parte. Falando nesse escritor, ele nasce em Cordisburgo, em Minas Gerais. Percebam, né, que no seu próprio nascimento já existe poesia, porque Cordisburgo é a cidade do coração. Ele foi médico, foi diplomata, ele sabia ler e escrever em 11 línguas, certo? Ou seja, era um sujeito bastante culto, né? E isso é visível, né, quando a gente lê os seus escritos. Ele era muito apegado às superstições, ele estudava muito, né, os mitos, certo? E ele era cabalístico. Então, assim, o que que é a cabala? Se a gente pensar nos livros sagrados, o livro sagrado, né, dos cristãos, né, dos católicos, é a Bíblia, certo? O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, né?
Já o livro sagrado dos judeus é o Torá, que representaria, os 5 livros iniciais que constituem a Bíblia sagrada. A cabala é justamente a crença, de que existem mensagens cifradas no interior desses 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é uma crença, na qual alguns judeus acreditam, certo? E que justificaria, por exemplo, o fato de que, eh, o estudo, né, da cabala, ele é inviável antes dos 30 anos, porque supostamente antes dessa idade, antes desse marco, né, a pessoa não estaria pronta, para receber aquelas verdades que estariam contidas, nessas mensagens cifradas. Então são espécies de códigos, né, que estão muito bem escondidos, certo? Existem alguns números que são cabalísticos, né, então, por exemplo, o número 3 é um número cabalístico, esse é um número da decisão. Então, assim, eu estou indeciso, é com meu amigo, vem uma terceira pessoa e decide, né, então, o voto de Minerva, certo? Por isso que o número 3 ele é considerado um número cabalístico, ou seja, ele encerra um significado no seu interior. O número 7 também, né, um número perfeito, portanto, outro número cabalístico, e outro número cabalístico é o 9, porque ele representa o final de um ciclo, né? Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o início de um novo ciclo. E como que isso aparece, né, na obra do Rosa? Ele utiliza, por exemplo, os números cabalísticos, né? Então, se a gente se voltar para o Sagarana, que é um livro de contos, né, do escritor, vai ter lá um conto que se chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, o Augusto Matraga, né, a protagonista desse conto, ele possui 3 nomes, né, 3 formas pelas quais ele é chamado. Augusto Matraga, em O Augusto e Augusto Esteves. A trajetória dele pode ser resumida em pecado, arrependimento e redenção. Ele mora com a esposa e com a filha, portanto, 3, né? Depois, no decorrer desse conto, um casal de negros o adota, portanto, 3, de novo. Ele passa por 3 cidades, então, de novo, o número 3, né? Que era o número do qual o Guimarães Rosa gostava muito, certo? O 7 também, outro conto do Sagarana, a gente tem o 7 de ouro, que é aquele burrinho, né, super experiente. Então, o 7 é outro número que vai ser utilizado pelo Guimarães Rosa, certo? E 9 são os contos de Sagarana, certo? Sendo que o último se conecta com o primeiro com o último. Inclusive, 7 vezes 3 dá 21, né? Tintim 21 é o nome de um rapaz lá de um outro conto de Sagarana que se chama Duelo, né? O nome do conto. Enfim, gente, só para dar alguns exemplos para vocês de que tudo em Guimarães Rosa é muito bem pensado, né? Nada é por acaso, certo? Portanto, ele exige uma leitura muito atenta, ok? Obviamente que eu passei rápido, né, por Sagarana, porque não é o livro que está sendo cobrado pela FUVEST, tá certo? Atávico, o que que significa ser atávico? Atávico é uma espécie de Windows humano, ou seja, é uma crença de que a gente nasce com determinadas historinhas embutidas em nosso interior, né? Então, é como se fosse um Windows. O computador com esse software, ele já vem com determinados programas, né, que são inatos, né, que existem a priori. E da mesma forma, o ser humano ele já vem com uma certa programação interna, tá bom? Eu gosto sempre de explicar esse atávico com um exemplo. Então, por exemplo, né, a gente compra um pincher, né, na pet shop, um cachorrinho, né, super pequeno, super fofo. E aí, quando ele vai dormir, ele sempre dá uma voltinha, certo? O que que é essa voltinha? Ele tá deixando a caminha dele mais fofa? Também, né, mas a princípio seria uma forma de se defender
contra, aranhas, escorpiões que poderiam estar, né, dentro do seu ninho, né, dentro daquela caminha. E como que ele sabe, né, o que que é uma aranha, o que que é um escorpião, sendo que ele veio do pet shop, certo? Ele sabe porque ele tem, dentro de si, uma espécie de programação, né. Isso é atávico, certo? E da mesma forma, os seres humanos também são animais, então eles têm sim, isso que a gente chama de atávico, tá bom? Bom, crença no destino, então o que é para ser, será, né? O destino é muito forte, em Guimarães Rosa, tá certo? Isso também vai aparecer nas suas obras. Cuidado com as aparências. Então, o escritor, ele muitas vezes passava suas férias, nas fazendas, né, junto com os peões de fazenda. E por que que ele fazia isso, né, sendo que ele era um sujeito tão culto, ele era médico, diplomata, sabia ler e escrever em 11 línguas? Porque ele sabia ver além, né, ele sabia, que o saber letrado era diferente da sabedoria de vida, né. Ou seja, ele tinha muito o que aprender com aquelas pessoas, né, com aqueles sertanejos, certo? Porque algumas coisas da vida, elas não podem ser ensinadas por meio de apostilas, de cursinho, né? O Guimarães Rosa sabia disso. E outra coisa, não era só um sertanejo, né? Hã, a aparência era de um sujeito simples que sabia pouca coisa, mas o escritor ele sabia ver além daquilo, né, ele sabia, que existia algo muito importante, né, por trás daquele saber, daquela sabedoria, tá certo? Existe uma divisão em Guimarães Rosa muito clara entre a nossa realidade concreta e o que eu chamei aqui de lado de lá, né, que são outros planos mais sutis, mais espirituais da existência, certo? Então, o que que seria o lado de lá? Algumas pessoas entendem como céu, né, como paraíso ou como um mistério, né. E este mundo é aquele mundo em que a gente vive, né, de fato, tá certo? O Guimarães Rosa ele acreditava, né, que, algumas pessoas teriam a sua passagem facilitada, né, de um mundo para o outro, né. A gente já vai ver, quem que são essas pessoas que passam de forma facilitada, né, deste mundo para o lado de lá e vice-versa, tá bom? Que são as personagens favoritas do Guimarães Rosa, são aquelas personagens que ele mais utiliza nas suas obras, né? E uma forma, né, de fazer essa passagem é por meio da palavra. A gente vai ver que a palavra, ela importa muito, né? Ela tem um poder que é muito ímpar, certo? Então, tô falando ainda do escritor. Ele era mítico, ou seja, eu já havia antecipado para vocês que ele lia muitos mitos, né. O importante aqui é reforçar a distinção entre ser mítico e ser místico. Misticismo é aquilo que é relativo a mistério, né, e mítico vem de mitos, tá. Mitos são aquelas narrativas que foram criadas para explicar o inexplicável, certo? E que sempre acompanharam a história da humanidade, tá bom? Existem algumas coincidências na vida do Guimarães Rosa. Então, por exemplo, ele havia sido indicado 3 vezes, para assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Na terceira vez, 3 dias depois de aceitar, né, então nas 2 primeiras ele havia recusado, 3 dias depois dele aceitar pela terceira vez, né, esse chamado, né, ele morre, certo? Então, assim, por que que ele havia recusado esse cargo, nas 2 vezes anteriores? Porque ele sabia que ele ia morrer, tá? Então, assim, nada em Guimarães Rosa é por acaso. Existe, esse clima de mistério, tá bom? Por trás desse escritor. E ele vai se assemelhar muito a Miguelin, que é o protagonista, né, de Campo Geral, uma vez que ambos são contadores de histórias, certo? Então, já havia dito para vocês, Guimarães Rosa acredita no poder das palavras, então dizer é evocar, dizer é chamar. É por isso que a gente tem que evitar
dizer determinadas coisas. Por exemplo, a gente evita falar no diabo, a gente evita falar câncer, porque quando a gente diz, a gente está evocando, né, a gente está chamando, a gente está atraindo, tá bom? Um outro aspecto bastante interessante da obra, desse escritor, é o que a gente chama de regionalismo universalista. Então, o sertão é o mundo, tá? Ele vai mesclar elementos do sertão mineiro, do sertão de Minas Gerais, né, que vai corresponder justamente àquela região que pega norte de Minas, sul da Bahia, né, que é denominada Campos Gerais. Então, ele mescla elementos do sertão mineiro com elementos universais, né? Então, as paisagens e os tipos humanos dos seus livros, né, das suas narrativas, são próprios do sertão mineiro. Mas existe algo que é universal, que diz respeito ao ser humano em qualquer época, né? Que são as experiências vividas pelas personagens, tá certo? Elas são experiências reconhecíveis em qualquer lugar do mundo por qualquer indivíduo, né? E que personagens são essas, né, que vivenciam essas experiências que são universais? São, em sua maioria, animais, vaqueiros, jagunços, crianças, velhos, loucos, apaixonados. Ele também gostava muito de prostitutas, né? Enfim, pessoas que são colocadas à margem da sociedade, pessoas que fogem daquela lógica cartesiana, racional, ocidental, né? Ou seja, a gente nunca poderia ser um personagem do Guimarães Rosa, né? Nós, universitários, racionais, cartesianos, certo? Porque ele gostava desse tipo de personagem que transita de forma facilitada entre este mundo e o lado de lá, né? São personagens, assim, que têm uma intuição, vamos colocar assim. Eles estão mais abertos ao mistério, né? Então, por exemplo, os animais. Quando o animal está latindo, quando o cachorro está latindo, né, para uma parede, por exemplo, disse que ele está vendo um fantasma, um espírito, né? Isso porque os animais eles têm a sua passagem facilitada deste mundo para o lado de lá, tá certo? O sertanejo também, né? Então, várias são as histórias que esse pessoal conta, né? De experiências vivenciadas por eles, né? Nas fazendas, nos sítios, que deixam a gente com o cabelo arrepiado, né? Então, eles também teriam essa passagem facilitada. Eles estão em um lugar que é muito especial, que é o sertão, né? Com toda aquela energia telúrica, energia de terra, né? Que propicia esse encontro, né? Do indivíduo com o sobrenatural, né? Com aquilo que não pode ser explicado com as leis do mundo natural, certo? Crianças também, né? Muitas vezes a gente vê a criança brincando sozinha, com um amigo imaginário, portanto, elas têm essa passagem facilitada deste mundo para o lado de lá, né? Para outros planos da existência, muito menos concretos, certo? Mais espirituais. Pessoas idosas também têm essa mesma lógica, né? Benzedeiras são, em sua maioria, idosas, porque elas têm essa inclinação para o mistério, para aquilo que é desconhecido, né? Então, Guimarães Rosa gostava muito dessas personagens. E o escritor ele vai se utilizar de uma linguagem nova, né, que ele produziu. Então, assim, a Unesp fez um dicionário com todas as palavras que ele inventou e deu um livro dessa grossura, né? Ou seja, ele inventa muitas palavras, tá? Porque, ora, se a palavra tem força, então uma palavra inventada, ela vem com força total, né? São chamados neologismos, aquelas palavras que ele vai criar. Mas não só isso, ele também se utilizava de palavras antigas, né? De expressões do vocabulário popular, termos eruditos, ele vai se apropriar de vários ditados populares, vai operar com inversões, com elipses, os ritmos são muito expressivos, vai se utilizar de aliterações, assonâncias, né? São figuras de linguagem que diz respeito à sonoridade das palavras. Então, assonância é repetição de um som vocálico, a literação é repetição de um som consonantal, as gradações, né? Tanto crescentes quanto decrescentes. Ele vai renovar, ele vai usar muito nos prefixos, nos sufixos. Por exemplo, o prefixo des, que na maioria das vezes remete à negação, né, um prefixo de negação.
mas muitas vezes, vai ser utilizado aqui como intensificador, né. Ele vai mesclar o português com outros idiomas, certo. Vamos lembrar que ele sabia ler e escrever em 11 línguas, então ele tem base para isso, certo. E claro, os neologismos que integram uma verdadeira invenção, né, uma inovação na linguagem. E trata-se de uma prosa poética, né, então é um texto escrito em prosa, portanto não é escrito em versos, mas existe um trabalho com a linguagem que é muito próprio da poesia. Existe o uso intensivo de figuras de linguagem, ele trabalha muito com a musicalidade, né. Gostoso mesmo de ler Guimarães Rosa é o ler em voz alta, né. Enfim, isso é o que a gente chama de prosa poética. Tudo bem, gente. Então, com isso eu encerro a primeira parte da minha aula, né. Então percebam que aqui, eu só fiz uma introdução a respeito do autor. Essa introdução, apesar de, ser longa, ela é necessária, tá, para o entendimento da obra de forma geral. Vocês vão ver que vários aspectos que foram mencionados até então, eles vão se repetir, no na novela Campo Geral, tá bom? Então, um abraço. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem me contatar, tá bom? Tchau, tchau.